Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Como ser cristão num mundo secularizado? No livro de 2 Timóteo, como eu acabei de ler aqui no versículo 22, no capítulo 2, Paulo ele está advertindo Timóteo para que ele não venha se contaminar com os desejos da mocidade. E a gente sabe que nesse período da juventude pode determinar muitas coisas no nosso futuro, principalmente porque muitas pessoas elas usam o seguinte argumento: use a sua juventude para errar, porque depois você não vai ter mais tempo para isso. Então use a sua juventude para você errar o máximo possível, conheça todas as coisas e depois você se arrepende lá na frente. Só que o problema disso é que lá na frente nós podemos colher de coisas que nós jamais desejaríamos colher. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Fuja dos desejos da mocidade. Quais são os desejos da mocidade? Ou melhor, da juventude? Os desejos da mocidade nós conseguimos ver aí no mundo de hoje em dia. Muitas pessoas sexualizadas, muitas crianças estão sendo educadamente erotizadas pelas redes sociais, pela cultura de alguns certos tipos de músicas, como por exemplo o funk, que idolatra tanto a ostentação de bens, a luxúria, a prostituição. E nós conseguimos ver também que através dos conteúdos das redes sociais, onde a erotização tem crescido cada vez mais. Este é um mundo secularizado, onde as pessoas não se importam mais com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Elas se importam mais com aquilo que faz o celular delas vibrarem, como por exemplo um like, quem deixou de seguir ou quem começou a seguir, ou determinada pessoa disse para ela no seu direct ou no seu privado no WhatsApp. É mais importante a opinião de pessoas que não conhecem essa pessoa do que a opinião do próprio Deus que chama essa pessoa pelo nome. Então como que eu e você nós podemos ser cristãos, jovens cristãos? E cristãos de verdade, não cristãos que vão apenas para a igreja ou que se dizem católicos ou evangélicos, mas não têm atitude de tais pessoas, de filhos de Deus que colocam a palavra em prática. Como que nós podemos ser sal no meio onde não tem gosto? Como que nós podemos ser luz onde não há luz, onde há trevas? E no mundo existe trevas. Nós conseguimos ver isso através da vida dessas pessoas. Invejam, que matam, que roubam, que precisam diminuir outras pessoas para que elas venham crescer de alguma forma, que elas precisam roubar para ter alguma coisa na vida, elas acreditam dessa forma, que elas precisam abalar outras pessoas emocionalmente para que elas saiam por cima, entre aspas, onde elas precisam sair com 10 pessoas na noite para elas se sentirem saciadas. Como que eu e você conseguimos ser jovens cristãos nessa geração? Ser sal aonde não tem gosto e luz onde há trevas. Muito bem, vamos analisar de novo o versículo que Paulo ele diz para Timóteo. Ele diz: Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Fugir dos desejos da mocidade é ir justamente contra aquilo que o sistema está falando para mim e para você. O sistema, ou melhor, para você entender melhor o que é o sistema, é o mundo que a Bíblia chama. O mundo, ou o sistema, ele diz que trair é melhor do que casar, de que ter pet é melhor do que ter filhos, de que usar drogas, algo benéfico para a saúde, desde que te faça bem emocionalmente. E ele não te conta as consequências futuras. Ele diz que você beber, encher a cara no final de semana, vai curar as suas feridas emocionais. Ele diz que você ostentar vai te fazer ser aceito por pessoas que te amam, quando na verdade não vai. O mundo ele prega totalmente o contrário daquilo que a palavra de Deus ela prega. Quando o mundo prega sobre traição, Deus prega sobre casamento. Quando o mundo prega sobre o alcoolismo, Deus ele prega sobre o vinho novo que sacia a sua sede e não te faz mais passar sede de nenhuma outra coisa. Quando o mundo prega sobre drogas, Deus ele prega sobre a fumaça da glória de Deus. Quando o mundo prega sobre inimizades, Deus ele prega sobre a unidade, a comunhão e o amor entre irmãos. Quando o mundo prega sobre a rejeição e para você ser aceito você precisa ter coisas para ser aceito, Deus ele prega sobre a paternidade dele na sua vida e ele te diz: eu sou o seu pai e você é o meu filho que eu te amo tanto. Então você consegue ver que o mundo ele prega coisas totalmente diferentes da de Deus, porque a gente consegue ver que na palavra de Deus quem rege as leis do mundo é o próprio diabo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno.
Talvez você já deve ter ouvido essa frase, e ela é totalmente verdadeira. Quando você olha aí para algumas coisas, por exemplo, alguns lugares de fama, de status, você vê que é sujo. Por exemplo, a política é suja. Lugares de poder, lugares onde exigem muito dinheiro, onde tem fama, tem reconhecimento, onde tem um alto preço, você vê até pessoas vendendo as suas almas para o próprio diabo. Esse não é o plano de Deus para mim e para você. Jesus, ele disse: eu vim para dar vida e vida em abundância para você, mas o ladrão vem senão para roubar, matar ou destruir. O ladrão, ele vem para tomar de você. Quem que é o ladrão? O diabo. Mas Jesus, ele vem para dar vida e vida em abundância para você. Então, continuando o versículo aqui de 2 Timóteo, Paulo, ele diz: foge dos desejos da mocidade e siga a justiça. Siga a justiça. O que é ser justo? É você acreditar na justiça de Deus. Não é você fazer justiça com o próprio braço. É você confiar que Deus fará justiça por você. E vai por mim. Deus, ele diz: de Deus ninguém se escarnece. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Você está sendo perseguido? Você está sendo maltratado? Pessoas estão te julgando? Você está sendo injustiçado? Não faça nada. Apenas ore, porque a justiça de Deus não falha. Ou seja, primeiro passo, siga a justiça. Segunda coisa, a fé. O cristão, ele precisa de fé num mundo como esse. Sem fé, você vai ser manipulado pelo sistema. Se você ligar a televisão nos seus dias de hoje, se você abrir na Globo, se você abrir na Record, se você abrir qualquer emissora que passa essas notícias de tarde aí, você só vai ver tragédia, você só vai ver morte. E não é isso que Deus quer que você fique olhando, porque eu não sei se você sabe, mas os seus olhos, os seus ouvidos são os dois sentidos mais fortes que você tem. Por isso que a televisão, ela coloca coisas ali que vão afetar o seu emocional, por exemplo, mortes, para você ficar com dó, para você achar que todo mundo tá morrendo, tragédias, para você achar que o mundo tá um caos, porque ele usa gatilhos para prender sua atenção e minar a sua fé. Inconscientemente eles sabem que isso mina a sua fé, mas o diabo, ele sabe que isso mina a sua fé, então ele usa a armadilha de te deixar incrédulo, que é o contrário da fé, para você não ter fé em Jesus nos momentos difíceis. E a fé, ela é para ser usada nos momentos de dificuldade. Então o diabo, ele sabe de todas essas coisas. Então siga a fé. É o segundo passo, siga a fé. Como que você vai seguir a fé? A Bíblia fala: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ao invés de ficar escutando esses noticiários que só falam de morte, de tragédia, de roubo, de assalto, de doença, comece a escutar a palavra de Deus. Comece a escutar o que Deus diz sobre você, o que Deus diz sobre o seu futuro. Eu tenho certeza que na Bíblia tem muito mais palavras de destino do que os noticiários, do que o BBB, do que a Fazenda que você assiste. Então, assista. Se for para assistir, coloca uma palavra lá no YouTube para você assistir. Coloca um audiobook bíblico para você ouvir. Coloque alimento, alimente o seu espírito com aquilo que é de Deus e não com aquilo que é do mundo. Então isso vai fazer você crescer a sua fé e seguir ela. Terceira coisa, o amor. Paulo, ele fala que sem amor de nada vale. A gente pode fazer tudo, a gente pode pregar, a gente pode evangelizar, a gente pode orar pelas pessoas, a gente pode até curar e expulsar demônios em nome de Jesus, mas sem amor não vale de nada. Então eu e você, nós precisamos ter amor, porque a maior prova de amor foi feita por Jesus. Como? Ele morreu no seu lugar, se entregando naquela cruz do Calvário por mim e por você. Então, sem amor, nós não estamos nos parecendo com Jesus. Nós estamos tendo performance, mas nós não estamos agindo conforme o reino de Deus ele quer. E quarta coisa, Paulo ele fala a paz. A paz é um dos sinais que Deus está com você e é um dos maiores sinais de que Deus ele confirma coisas na sua vida. A paz, ela vai fazer com que você escute a voz de Deus. E esse é o plano de Deus para você. Que você tenha a paz que excede todo entendimento. Em meio ao caos, em meio às dificuldades, a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração em Cristo Jesus. Então, repetindo, Paulo ele diz: fuja das paixões da mocidade, aquilo que o mundo ele prega, e siga a justiça, ou seja, a justiça de Deus, a fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus, o amor para que pareçamos com Cristo e a paz que excede todo entendimento, com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Paulo ele diz para a gente seguir todas essas coisas, não é sozinho, mas é com os de coração puro. Quem são os de coração puro? Os de coração puro são os nossos irmãos em Cristo. No mundo a gente aprende, como eu já estava falando aqui, a você fazer as coisas sozinho, a você querer ser o protagonista, você querer ser o principal, você querer ser a estrela
para você ser aceito numa sociedade onde só te respeita por aquilo que você tem, aquilo que você possui, pelo tanto de dinheiro que você carrega na sua conta. Só que Paulo está falando aqui para você com os de coração puro. Quem são os de coração puro? Aqueles que entenderam que não precisam de uma aceitação de um mundo que não aceitou o próprio Cristo. Eu e você, nós não precisamos de uma aceitação de um mundo que não aceitou o próprio Cristo. Nós já fazemos parte de uma família real, de Deus. Então, quando Paulo fala, junto com os de coração puro, invocam o nome do Senhor, ele está dizendo para você que você já tem uma família que te ama, que te aceita e que te recebe do jeito que você é. É claro, você vem a Cristo da forma que você está e você vai ser aperfeiçoado à imagem e semelhança dele. Ou seja, enquanto o mundo só te aceita se você tem um carro de luxo, uma casa de luxo e uma conta cheia de dinheiro, Deus ele só quer algo que é o seu coração. E, como Paulo está dizendo aqui, você segue todas essas coisas, a justiça, a fé, o amor e a paz com os de coração puro, que são os seus irmãos em Cristo. Precisamos ter comunhão com os nossos irmãos para então nós vivermos a plena comunhão com Deus. Então nós iremos viver algo extraordinário e sermos jovens cristãos de verdade num mundo secularizado. Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu faço esse vídeo aqui justamente para te impulsionar, para te fazer entender o real propósito de ser cristão. Não é uma modinha, pessoal. Por favor, não leve o cristianismo como brincadeira. Não leva o propósito de Deus como algo só porque tá todo mundo virando cristão agora. Leve isso como uma forma séria. Leve isso como algo particular e de prioridade na sua vida, porque esse mundo precisa do Jesus que você está ouvindo falar. Que Deus te abençoe. Eu acredito em você e Deus acredita mais ainda. Eu e você seremos jovens cristãos de verdade no mundo secularizado. Você crê nisso? Digita aqui amém. Eu serei jovem cristão de verdade no mundo secularizado. E já se inscreve no canal, deixa o seu like para mais conteúdos como esse e a gente alcançar mais gente por aqui. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!